Olha, gente, agora 11 horas e 8 minutinhos, vamos falar aí sobre o bem ao próximo. É tão importante, né? E olha, a Igreja Católica está promovendo mais uma campanha da fraternidade e neste ano a campanha tem como tema Fraternidade e Fome e como lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é a terceira vez em que a igreja aborda a questão da fome durante a campanha, né? A primeira delas foi lá em 1975, cujo tema foi Fraternidade é Repartir, e também em 1985, Pão para quem tem fome. E o Tribuna Livre recebe a partir de agora, gente, o padre Robério Camilo, com muita alegria, coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese aqui da nossa capital. Padre, seja muito bem-vindo para a gente falar desse projeto aí de tantos e tantos anos, tão significativo, não só para Natal, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado desde já pelo convite. E gostaria de lembrar que são 60 anos de campanha da Fraternidade. Que começou no Rio Grande do Norte, começou né? no Rio Grande do Norte, Nízia Floresta, com as freiras, com o Dom Eugênio. Ou seja, a igreja ela tem ações duradouras, até porque ela trabalha com o que dura. O evangelho é ontem, hoje e sempre. Então tudo passa, mas a palavra fica, mas Deus fica. Então é uma ação de Deus desenvolvida por nós. E quanto mais a humanidade se interessar por isso, a humanidade vai melhorar. Até porque a campanha é da fraternidade, para fortalecer a fraternidade. E o Papa Francisco tem lembrado que quando a gente esquece que o outro é irmão, então a gente se desumaniza. Então, quanto mais a gente olha para o outro, respeita como irmão, como solo sagrado, a gente vai fazer alguma coisa, vai sair da indiferença que o mundo nos empurra para essa indiferença. E a fome também, Padre Robério, é um problema antigo da humanidade, né? A própria campanha da fraternidade já cita as palavras de Jesus aos seus discípulos, naquela multidão faminta que acompanhava Jesus, e ele tinha ali 5 pães e alguns peixes, e ali começou a lição do repartir. E no nosso país, no nosso estado, a fome também está presente. Por isso que a CNBB, já por 3 momentos, trata e aborda a questão da fome. O que significa dizer que ao longo de tantos anos, as políticas públicas voltadas para uma alimentação mais sustentável não têm surtido efeito, porque o povo brasileiro e de grande parte do mundo continua passando fome. É esse o viés que a igreja quer alertar, quando diz, dai-vos vós o seu testemunho, né? Comece por você. Dai-lhes vós mesmo de comer. Dai vós mesmo de comer. Quer dizer, quando os apóstolos procuraram Jesus, o povo está tudo com fome aqui. O que é que a gente faz? Não tem nada. Onde é que vamos comprar alimento para tanta gente? Aí ele diz, dai-lhes vós mesmo de comer. Então é a grande lição. Colocou no repartir, colocou na ação. Hoje nós também temos uma tentação muito grande de culpar o outro, então dizer, isso é a culpa porque o governo A, o governo B. Aí a frase de Jesus, a ordem de Jesus é, dai-lhes vós mesmos de comer. Na verdade, ninguém morre de fome, morre por abandono, morre por indiferença. Então, se alguém está passando fome, é que ninguém vai assistir o outro morrendo de fome quando a gente pode fazer alguma coisa. Então, ele pode até morrer pela indiferença, pelo abandono que a humanidade, o descaso pode acontecer. Então, a campanha da fraternidade deste ano vem cobrar da nossa natureza humana, que nós somos irmãos e que a gente precisa cuidar uns dos outros. Na ação do bom samaritano, tem 3 momentos muito interessantes que nos impulsionam a agir. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou. O bom samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou. Jesus ressalta o bom samaritano porque a Samaria, né, era um pessoal mais rebelde, padre, assim, eu tinha problemas. Ele coloca o samaritano como exemplo, ou seja, no centro, porque entre judeus e samaritanos eles não se davam bem. Isso. E os judeus colocavam de lado os samaritanos. Jesus, ele coloca no centro os marginalizados. Então ele vai colocar em vários momentos do Evangelho
a figura do samaritano, que era rejeitada pela lei, ele traz para o centro, e depois da destruição de Jerusalém, depois da perseguição dos judeus, os samaritanos foram os que mais acolheram o cristianismo. Então, os judeus não acolheram, os da Samaria acolheram. Então, é muito interessante isso. Então, Jesus ele tem essa preocupação e coloca essa preocupação para nós. Então, dai-lhes vós mesmos de comer. Viu, sentiu compaixão e cuidou. O problema é o que é que a gente vê, o que é que a gente sente e o que é que a gente faz. Eu gosto de lembrar que tem uma diferença muito grande entre sentir pena e ter compaixão. Às vezes, quando a gente vê uma situação que a gente tem pena, quando a gente tem pena, não faz nada. A gente chega em casa, até diz, vi fulano de tal numa realidade, numa situação, chora, estou aqui morto de pena, mas não fez nada. Quando tem compaixão, a compaixão é a gente entrar na dor do outro e só sair quando o outro estiver confortado. E quando eu falo sobre isso, eu lembro, se for o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua tia, você não deixa abandonado. Mesmo que esteja bêbado, que esteja drogado, que esteja em qualquer situação, você olha ali, é o sangue do seu sangue. No projeto de Jesus, o que ele quer despertar no coração da gente? Que todos somos irmãos. Então a gente não pode deixar o irmão. Então, quando Passar a gente qualquer tipo de necessidade, entendeu? né, Então, padre? e às vezes é tão pouco. Sim. Entendeu? Então, na hora da fome, como dizia Betinho, a fome tem pressa. Então, na hora da fome, o que a gente tem que fazer é saciar a fome. Depois, até porque, campanha da fraternidade, nós trabalhamos o seguinte, agora na temática, que a grande ajuda, ou a verdadeira ajuda que a gente dá ao faminto, não é um prato de comida nem uma cesta básica. É a gente lutar para que ele nunca mais precise de uma cesta básica, nem se humilhe precisando de um prato de comida. Aí onde entra a força, o poder da fé, poder da população, poder do espírito cristão, mas também as políticas públicas. A igreja mostra assim, uma certa contradição entre assim, o Brasil ser um grande celeiro, né, de alimentos, um grande produtor de alimentos, exportador de alimentos, enquanto um dos maiores do mundo, inclusive. O povo passa fome, né? Há uma certa contradição que a igreja, nessa campanha da fraternidade, ressalta isso. E a gente sabe que nós já saímos um tempo do mapa da fome, então já tivemos numa situação, né, que a insegurança alimentar, que hoje é o termo que se utiliza, hoje são 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, que não se alimenta adequadamente. E 33 milhões em situação de fome. Situação de fome. Então, dai-lhes vós mesmos de comer é um grande apelo, que inclusive nós que estamos aqui, você que está ouvindo agora esse momento, nós precisamos nos questionar. E o que eu acho disso tudo? O que eu penso? Principalmente quem passou, só sabe o que é fome quem passou fome, né? Eu tenho falado muito que na década de 70 nós tivemos uma fome no interior do Brasil, principalmente aqui no Nordeste, mas era uma fome causada pela seca. Era uma fome causada pela seca. Antigamente, quando chovia, não tinha fome. Porque a gente tirava, eu sou filho de agricultor e trabalhei na agricultura, né? Até os 12 anos. Então, quando chovia, hoje talvez poucos ainda vivem da agricultura familiar, que a gente também tem estudado muito isso, como tem que se incentivar a agricultura familiar para poder voltar à produção, né, de alimentos mesmo para quem está lá no interior. Tanto para subsistência, tanto também como uma renda, né? Como renda. Então, temos que encontrar saídas. A fome, ela está aí. E tem gente que fica pensando, porque o Brasil vai ficar sempre na fome. Não, obrigado. A gente já sabe que na Europa não tem mais fome. Não existe mais insegurança alimentar na Europa. Então, se um continente alcançou, os outros continentes podem alcançar também. E olha que eles lá não têm a riqueza que nós temos, as riquezas naturais. O problema são as escolhas que nós fazemos. Pense agora, a terrível escolha que foi feita lá para os povos os Yanomamis. Entre o ouro que estava na terra e os indígenas, a escolha foi
o ouro. O ouro. Resultado, por causa desta escolha, estamos vendo esse cenário, tendo que assistir as pessoas realmente morrendo de fome, morrendo esqueléticas que a gente nunca tinha visto de tanto tempo. Então, as escolhas, por esse sistema que o lucro está no centro, a pessoa vai ficando de escanteio e vai sobrando. Por isso que a invisibilidade de muita gente do Brasil tem aumentado. E, como cristãos, nós não podemos ficar omissos a isso. Principalmente no tempo da Quaresma, por isso que a campanha da fraternidade é no tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Podemos fazer alguma coisa assim. Por isso que Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. São escolhas que os governos fazem, não escolhendo a população. Imagina a gente construir uma ponte ou ir construir, sei lá, tantas coisas. Tem dinheiro para tudo isso, mas não tem para tirar o povo do baldo. População que está ali no baldo, morando já há tanto tempo. Então, por que não existe planejamento que vise a pessoa e não a estrutura? E quando tem a estrutura é para beneficiar, não é a população como um todo, mas é uma parte. Então tenha uma coisa desconjuntada aí, que a pessoa não está no centro das decisões. A gente vê ao longo de tantos governos, aqui eu não quero citar partido, nem ideologia, nem A nem nada, B, mas né, a gente vê que há um erro, assim, não é uma prioridade, as políticas públicas não têm acertado muito, né, porque a fome cada ano se torna mais crônica e ninguém debela. Então, as políticas públicas voltadas para eu me lembro, eu era lá da Paróquia das Quintas, e a gente distribuía um caminhão de alimento do INAM, que Padre Tiago conseguia, ele tinha assim um tripé, estabeleceu uma pedagogia de um tripé: educação, alimentação e evangelização. Sem essas coisas e sem a pessoa bem alimentada, o raciocínio já fica mais, né? Enfim. Então, por isso que ele traçou as ações assim. Então, a gente vê muito um assistencialismo, mas falta aquilo da vara de pescar, ao invés da doação. É tanta política voltada, é tanta Bolsa Família, é tanta Bolsa disso, que parece criando um exército de pessoas num programa tão assistencialista, quando você podia organizar mais políticas públicas no interior para fixar o homem no campo, a agricultura familiar, para que fique ali, você abastecer os supermercados, as feiras da região, né? O jovem que está no mundo da droga, muito envolvido no mundo da droga, que é outro tipo de mazela social importante. Então, a igreja quer que os governos acertem nessas políticas públicas voltadas para combate à fome, para combate à miséria, sair desse cenário, desse retrato triste e cruel, que não é admirável para nenhum cristão. Passa por uma visão de desenvolvimento. De desenvolvimento. Tá? Então, o que é desenvolvimento do ponto de vista, seja de quem está à frente do capitalismo, à frente do poder das decisões? Então, é desenvolvimento para quê e para quem? Então, se não colocar a pessoa no centro, a pessoa ela vai estar sempre lá de escanteio. E resultado, as políticas públicas, que é uma conquista muito grande da população brasileira, ela não chega nas pontas, as básicas. Ora, é um direito inalienável a alimentação. É constitucional, né? É um direito inalienável. Mas é como se a gente escuta isso, não tem peso nenhum. Assim como o direito à moradia, o direito à saúde, vocês estavam falando antes do caos que as macas lá no hospital e tudo mais. É uma coisa crônica. Então, quando é que vão se sentar e vamos solucionar e não colocar paliativos? Né? Vamos solucionar. Então, a campanha quer ser essa chamada... Dá uma sacudida também, né? Dá uma sacudida na sociedade. Tanto no cristão, no individual, no seu gesto pessoal de poder amenizar a fome do seu irmão, como também nos entes
políticos, né, nas prefeituras, que criem nos seus municípios políticas voltadas para minimizar a fome em sua região, o governo do estado, o governo federal, enfim. Eu acho que era a SNBB, em boa hora, já que foi um tema também muito discutido na última campanha eleitoral, todos os candidatos prometeram políticas públicas para isso, enfim, não só nessa, mas em quase todas. Nós temos uma literatura bacana de Josué de Castro, que escreveu muito sobre a fome, tem a geografia da fome, fome um tema proibido, tem a raiz da fome, né? Uma literatura bacana de um cara que pesquisou, que estudou, enfim. Além da Unicef também, que tem dados e mais dados do mundo inteiro. Então acho que a CNBB sacode mais uma vez, pela terceira vez. Precisamos olhar para o irmão, precisamos de uma política pública, precisamos fazer algo para que você dê né, o pouco que você tem, como se fosse o óbolo da viúva pobre, mas dê a sua contribuição, seja escrevendo, seja debatendo, seja com a política pública, onde você estiver, vamos dar essa contribuição, porque é realmente muito triste a fome, né? A fome E a gente não deve nunca se orgulhar, por exemplo, sei lá, as instituições, às vezes, que já faz 10 anos que a gente dá a sopa lá na rua tal, já faz 10 anos que a gente leva o lanche não sei para quê. Sim, quantas pessoas saíram da situação de fome, daquela rua, daquele espaço? Então, se a gente dá a comida, mas também não dá a condição para que a própria pessoa possa gerir, né, a sua alimentação, sair dessa da fome em si, que é o que... Vira um vício, como vira um vício, como dizia Luiz Gonzaga. Aí vira um vício, então a gente não muda a cultura. Aí é claro que isso passa pela escola, se a escola não funciona, para gerar uma cultura, sabe, que favoreça, né, uma promoção da pessoa, da dignidade da pessoa. Isso passa pelas oportunidades de trabalho. Imagine que o censo agora vai apresentar uma coisa que tem crescido, que já tem diminuído, que é o número do analfabetismo, né? Então, a gente tem regredido nessa matéria e a gente sabe que o mundo está exigente demais no que diz respeito à competência, à qualificação. Isso. No entanto, a população está indo no sentido contrário. Fico pensando, o que será dos pobres daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Onde é que os pobres vão morar? Né? O que os pobres vão comer? Que tipo de empresa vai empregar um pobre desqualificado? Então, você está vendo que se a gente não tiver cuidado... Em um mundo digital, quando você não tem condições de comprar um tablet. Está entendendo? Então, o mundo está se reduzindo cada vez mais. E se não houver um olhar organizado, sabe, de cuidado mesmo, para poder você ir acompanhando essa realidade, nós vamos conviver com um cenário pior do que nós estamos atualmente. Porque as instituições, elas estão enfraquecidas. Você pensar a escola, está levando para onde? Serve para quê a escola? Né? Aí você chega à própria família em si, quando você dá uma olhada nessa outra instituição estruturante que é a família, é como se estivesse esperando alguém que guie, né? Ou seja, estamos indo para onde? Né? E as religiões, quando a gente pensa também o mundo espiritual, as religiões estamos nos adaptando ao que o povo quer ouvir, e não aquilo que Deus quer que a gente fale. Então, a gente não pode ferir, a gente não pode, porque depois tem toda uma questão do que vai se falar, porque hoje em dia está sendo podado tanta coisa daquilo que se diz. Mas o grito da fome nós não podemos ignorar. O grito da população que está desempregada, que está vivendo do nada. A gente viu agora o grande aperto na pandemia para quem come o que ganha todos os dias, pastorador de carro, quem vive o ambulante, né? Essa turma que não tem garantias de sustentabilidade, que é o que está... Como é que vai ser essa população daqui a 20 anos, daqui a 30 anos?
Imagina a criança, e às vezes a criança não está na escola. Então todos os programas, e agora há um reforço maior, onde foi lançado, né, a nova metodologia do Bolsa Família, né, onde ele vai amarrando, né, a escola, tem que estar na escola, tem que estar na educação. Obrigando, né, esse cuidado, essa responsabilidade coletiva. Senão, a coisa vai piorar. Então, a finalidade da campanha da Fraternidade desse ano é sensibilizar e gerar atitude. E uma atitude pessoal e coletiva. Por isso que é o dar-lhes vós mesmo de comer. Padre, então o Brasil inteiro está discutindo qual está sendo a metodologia, né? Tem aquelas as reuniões em família. Porque a campanha, na verdade, acontece de casa em casa. De casa em casa. Né? Então, com o poder que a Igreja Católica tem dessa capilaridade, então, ela está presente em todos os espaços. Então, a orientação é: entrega o material, faz a reunião, debate a sua fome local, mas dentro de uma fome mais ampla, né, para poder entender a engrenagem. E o que a gente tem pedido também, como coisa concreta da campanha da Fraternidade, é que a gente provoque o debate. Por exemplo, no interior, provoca o debate da fome na Câmara dos Vereadores. O padre, o pastor, quem está envolvido, preocupado com a população, promova esse debate. Levar a sociedade, os segmentos, né? Aqui a gente vai sempre ter na Assembleia Legislativa e sempre tem na Câmara dos Vereadores. E no dia 22 desse mês de março, nós estamos promovendo um seminário. Vamos trazer tanto pessoas de esfera federal como estadual e municipal para debater a questão da fome a partir do mapa da fome do Rio Grande do Norte. Então, a realidade é essa. Já tem dados do Rio Grande do Norte, padre? Já tem dados, mas que são atualizados, né? Então, precisam ser atualizados. Quando você vai lá no Google e você coloca assim, um mapa da fome no Brasil, então ele vai trazer toda a realidade dos estados também. Então, é muito importante a gente ter essa e acompanhar o crescimento. Inclusive, o que tem provocado... Se diminuiu. Se cresceu, se diminuiu, isso é um dado que ajuda bastante a gente a analisar. Então esse seminário aí será o auge, um evento importante que vai fazer a deflagração da campanha. Já houve o lançamento, né? Já houve o lançamento. E também vai ser o espaço para a gente pensar politicamente no Estado, na cidade, o que de fato já está sendo feito e o que pode ser feito, o que a gente pode ampliar para poder a gente avançar. Até porque é responsabilidade de todos, não é só dos políticos. Por isso que Jesus diz, dai-lhes vós mesmo de comer. Como gesto concreto da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Natal, a gente vai fortalecer as bodegas solidárias. Sim. Bodegas solidárias é uma espécie de banco de alimento, né, que o SAR, agora na pandemia, o SAR desenvolveu, que é criar um espaço na cidade, na paróquia, onde quem tem possa levar o alimento e quem não tem possa lá pegar. Sim. Então essa troca de alimento, mas também de informação. Não somente o dar para não ficar no assistencialismo, mas com promoções de cursos, de empreendedorismo, de geração de renda, como a pessoa pode, ela mesma, descobrir as formas dela sair do mapa da fome e também da realidade de fome. Então, a Bodega Solidária, a gente quer que tenha em todas as paróquias, como esse espaço pensou numa solução, num quintal produtivo, né, a produção de artesanato, ou seja, geração de renda, a gente pode debater então no espaço chamado Bodega Solidária. A igreja pensa em fazer assim algum documento para apresentar às autoridades, como algumas sugestões, algumas propostas de política pública? Pronto. Do seminário, então o seminário vai ser um momento de escuta. A gente quer que seja um seminário, não que a pessoa chegue, a gente abordasse a pessoa e só abra os ouvidos. Né? De debate, de mas é um debate. A parte da manhã vai ser escuta. Então, fome e educação, fome e moradia, fome e população de rua. Então, vamos ouvir quem tem fome. O grito, até porque a fome ela tem cor, a fome ela tem status social, a fome ela tem rosto, ela está aí. Então, do seminário, a gente quer realmente ter uma proposta para ajudar. Inclusive, o seminário vai ser um espaço para quem já faz alguma coisa, também colocar ali, olha, a gente faz isso, outro chega a fazer isso aqui. Uma troca de experiência também.
para ajudar como a gente encontrar saídas agora para essa situação que a gente está vivendo. Sempre tendo a figura de Jesus Cristo no centro disso tudo, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. É uma música que eu nunca saiu da minha cabeça, desde os bancos da Pastoral de Juventude. Né? Na verdade, o cristianismo, ele tem solução, porque... Solução do repartido, do repartido, né? Cuidado, ou seja, é do ser irmão. Quando a gente desconhece que o outro é irmão, aí... Não vai para frente, não. Imagine se os ricos acordassem e para pensar que o que leva ele para o céu não é a riqueza que ele tem. Porque nós não somos ricos por aquilo que nós temos. Nós somos ricos por aquilo que nós somos. E o próprio Jesus já dizia, não acumulem tesouros aqui na terra. Que as traças vão correr, o ladrão vai roubar e tal. Então, o que é que eu estou construindo? Então, bastaria o lucro. O rico, ele já tem do que viver a vida inteira. O rendimento do que ele está, em cima daquilo que já dá a tranquilidade para ele viver a vida inteira, o que é que eu posso fazer de bem com esse rendimento? Bastaria isso. Olha que iria ajudar bastante. Seja apoiando uma ONG, apoiando uma escola, apoiando uma creche, apoiando quem já faz alguma coisa, porque quem já faz tem muita dificuldade para fazer. Quando era possível fazer só caridade, a caridade era feita livremente. Hoje não é caridade, hoje é uma assistência social controlada que você tem que fazer. Eu estou lá em Mãe Luísa já há 15 anos, morando lá e coordenando esse trabalho que o Padre Sabino deixou. A gente tem um abrigo de idosos, a gente tem 2 escolas, tem uma escola de música, mas o controle é grande para poder a gente dar conta e trabalhar de acordo com o que a lei pede, né? Eu digo, mas por que não controla também a fome do povo? Por que não controla o que a lei não ampara, o que a lei não protege? Tá entendendo? Então, esse mundo que a gente está vivendo, né? A gente tem que dar uma olhada e por isso que Jesus vai dizer, dai-lhes vós mesmos de comer. Então a resposta está no cristianismo, na humanidade da gente. Então se a gente não fizer alguma coisa, sempre esperando que o outro faça. Então, imagina, a viúva deu tudo o que tinha. Outro dia uma pessoa nos ajudou lá em Mãe Luísa e depois eu fui agradecer porque ela deu uma quantia razoável, proporcionou umas tantas coisas. Quando eu agradeci, dizendo assim, graças à sua valiosa contribuição, a senhora proporcionou isso, aquilo, outro. A pessoa disse, eu sou uma hipócrita. Eu não chego nem aos pés da viúva do Evangelho. Eu sou uma hipócrita. Ou seja, o que ela estava contribuindo, colaborando, que era do que sobrava, né? Esse seria o dízimo que ela estava contribuindo. Então, mas eu achei muito interessante a posição dela, como o Evangelho já faz um efeito na vida dela, que ela se sentia hipócrita, ou seja, ela poderia fazer muito mais e ela não tinha coragem de fazer. Mas parabéns para ela que já teve a coragem de dar o primeiro passo. De dar o primeiro passo. Então aqui eu faço o apelo para quem tem dinheiro, né, para os que se consideram ricos, você pode ajudar muito. Lembrando que é pouco para quem dá, mas é muito para quem recebe, né? Então nós fomos criados ouvindo pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. E o muito sem Deus é nada. Então pensem nisso, nesse tempo de quaresma, para onde você está indo, aonde você quer chegar, e aproveite, né, para se converter. Então, dá-lhes vós mesmos de comer é um apelo à conversão para poder a gente partilhar. Então, e não venha com essa história de justificar, porque eu não vou dar, porque depois ele vai, eu não vou fazer essa doação, porque eu não sei o que vai acontecer com isso, com aquilo. Sai da gente o bem, Adivan. O que o outro vai fazer com aquilo que saiu da gente... Ele responde lá na frente. O problema é dele. Agora, de mim saiu o bem. Saiu o gesto. Tá? Saiu o gesto. Então, se a gente não fizer isso, vai sempre encontrar uma justificativa para não fazer. E o outro vai continuar do mesmo jeito, até porque a gente vai sempre deixando o outro sem olhar que é irmão, a gente não coloca ao lado
não cuida, sabe? Porque não tem sensibilidade para isso. E o retorno também, né, padre? É sempre do bem. Quando a gente sai o bem e o retorno também. Nossa, quando a gente faz o bem, como a gente fica rico de uma satisfação. Como a gente fica bem quando faz o bem. É verdade. Então, basta fazer o bem. Todos os dias a gente fazer um ato de caridade, uma atenção maior ao outro. Não, o Papa Francisco tem insistido. Não alimente a cultura da indiferença. Porque a cultura da indiferença desumaniza a gente. É por isso que ele diz assim, entre construir ponte e construir muro, vamos construir a ponte, vamos destruir os muros. E ele tem feito uma batalha grande para tornar isso uma realidade. Isso, indiferença, ainda coloco mais uma palavra, padre, individualismo também, né? A gente vê aí uma sociedade muito individualista hoje em dia, né? E que não é o nosso objetivo. O senhor falou de Mãe Luísa, quero lembrar, Edivan Martins, sobre o livro, parece que vai ter o lançamento de livro, é isso? Esse ano nós estamos comemorando 40 anos do Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição, que foi a obra fundada pelo Padre Sabino. Vejam só, dos 65 anos de criação do bairro Mãe Luísa, a Igreja Católica está presente 40 anos com uma ação permanente, né, de promoção da pessoa. Então isso é muito importante. Então nós temos uma colaboradora, uma fundação, a Ameropa, que é da Suíça, e também já colabora conosco já há 30 anos, e ela financiou um livro chamado Mãe Luísa Construindo Otimismo. E esse livro foi lançado na Suíça em inglês e alemão, já foi traduzido aqui para o português. Fizemos o lançamento em São Paulo, no consulado suíço, lá em São Paulo também. Fizemos no Rio de Janeiro, também patrocinado pelo consulado suíço. E por que o consulado suíço? Porque essa fundação é da Suíça. Então, para eles é importante essa preocupação de gente, empresas da Suíça preocupados com investindo no social aqui no Brasil. Então, eles também, o cônsul suíço também vai estar presente aqui no dia 5 de maio, que será o lançamento do livro Mãe Luísa Construindo Otimismo. Vai ser lá em Mãe Luísa? Vai ser lá em Mãe Luísa, no Arena do Morro, que é um equipamento social muito importante, premiado mundialmente no ano de 2014 como o melhor equipamento social na área de esporte social. Então já foi. Agora não teve uma premiação de uma casa lá no Rio de Janeiro? Mãe Luísa já ganhou aquele prêmio. A Arena do Morro já ganhou aquele prêmio. Então é muito importante. Então já faço o convite. Dia 5 de maio teremos esse grande evento. E o livro tem um romance de Paulo Lins. Um romance mostrando a origem de Mãe Luísa, com todas as suas implicações. E Paulo Lins, a gente lembra que foi aquele que escreveu Cidade de Deus, gerou aquele filme. Então ele ficou em Mãe Luísa 2 meses pesquisando, ouvindo as pessoas, escreveu o livro depois de 25 anos de Cidade de Deus. Para ele também é uma coisa importante. Então, 40 anos do dai-lhes voz mesmo de comer. Não somente o pão em si, mas o pão da cultura, o pão do esporte, o pão da educação, porque a gente acredita que a formação ela tem que ser integral. E a gente prioriza esse humanismo integral e procura dar respostas com ajudas da população aqui de Natal, mas também dos irmãos da Alemanha e da Suíça. Nós temos uma cidade na Alemanha que faz 35 anos que ajuda a Mãe Luísa. Bacana. Cidade de Penzberg, que fica perto de Munique. E tem essa fundação suíça, que ajuda há 30 anos. Temos também uma associação, também lá na Suíça, chamada Amigos de Mãe Luísa, que também ajuda bastante aqui. Então, fazer o bem faz bem. E tem mais, o bem é universal e não tem limites, não tem fronteiras. Não existe fronteiras para o amor, para a solidariedade, né, e para o bem. Maravilha. Padre Roberto Camilo, coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese aqui de Natal. Nós só temos a agradecer ao senhor, porque, olha, uma aula aqui, né? Uma aula para que você
do outro lado aí, e a gente aqui também, né? Reflita, né? Um momento aí de reflexão, para que você, como o padre bem colocou aqui, veja aquelas pessoas que estão ali ao seu lado como irmãos, que isso é de suma importância. Acho que não falta, Edivan Martins, recursos, isso não falta pra gente. Falta é a gente, ó, se organizar para que tudo dê certo e que as coisas caminhem de uma melhor maneira, né? Para todo mundo, não só pra gente aqui, né? Não só pensar na gente, mas no todo. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço e desejo a todos uma feliz quaresma para poder celebrar uma feliz Páscoa. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigada. 11h43, a gente vai para o nosso intervalo comercial.